Boa tarde. Nossa investigação parte de uma pergunta, basicamente de uma pergunta. Trajetória esportiva do jogador de futebol migrante das categorias de base. Um processo direcionado ou ao sabor dos acontecimentos? Meu nome é Fábio Vasconcelos, sou graduado em Educação Física aqui pela UFRJ e desde 98 eu trabalho na rede pública municipal de ensino. Durante esse tempo eu trabalhei com futsal como preparador físico nas categorias de base e posteriormente no futebol de campo, inicialmente como auxiliar técnico e depois como treinador, tanto nas categorias de base quanto em equipes profissionais. O interesse nessa temática específica nasceu da junção de duas experiências minhas. A pessoal, porque eu, assim como milhões de garotos, né, ao redor do mundo, também tive um dia um sonho de ser um jogador de futebol profissional, e da minha experiência profissional, que ao longo de todos esses anos, eu pude observar tanto uma mudança no perfil socioeconômico dos atletas, quanto o crescimento do número de atletas que migram para poder dar continuidade na carreira no futebol. O objetivo da pesquisa vai ser identificar fatores que eles possam influenciar, né, no direcionamento para a opção pela carreira de jogador profissional, certo? No caso específico de jogadores que migram para dar sequência na carreira. Em termos de justificativa, tem importância, por quê? Porque são poucos os estudos direcionados para essa área. Os estudos de migração com o futebol, eles são voltados para atletas que já estão atuando nas equipes profissionais e passaram por categorias de base. O nosso estudo é daqueles que estão nas categorias de base. Em termos de relevância, a gente acredita que os resultados possam ser interessantes para sugestões de adoções de políticas públicas, possa colaborar com o trabalho das equipes multidisciplinares dos clubes e também, por que não dizer, nas relações interpessoais entre todos os sujeitos envolvidos no processo de formação de jogadores, né? Nossa apresentação vai ser dividida em três tópicos. O primeiro é uma contextualização, né, sobre o porquê da pesquisa qualitativa e da técnica de grupo focal, da escolha. No segundo, na temática dos debates, específico do debate, que na conclusão eu proponho uma reflexão. Gostaria de perguntar a vocês sabiam que, de acordo com dados da Confederação Brasileira de Futebol, que foi feito entre 2018 e 2019, 55% dos contratos ativos registrados na época, os profissionais ganhavam abaixo de R$1.000. Lembrando que nessa época o salário mínimo variava entre 950 e R$1.000, então equivale a dizer a menos de um salário mínimo. E 33% ganhavam entre R$1.001 e R$5.000. Ou seja, se nós somarmos essas duas faixas salariais, nós vamos ter 88% dos atletas com registro profissional ganhando até R$5.000. Eu queria que vocês guardassem essa informação, porque a reflexão ao término tem a ver diretamente com ela. Por que a escolha da pesquisa qualitativa? A pesquisa qualitativa, ela busca se aprofundar em um tema, buscando informações acerca das motivações, das perspectivas, das atitudes e das ideias das pessoas. Para quê? Para tentar compreender uma lógica particular que existe em uma realidade específica. Então, nós julgamos que seria interessante, como a gente está querendo compreender um processo, a pergunta base-chave seria por que a pesquisa qualitativa se mostrou mais adequada. Ela se vale de dados qualitativos, que no caso específico da nossa investigação, vão ser obtidos através da técnica denominada grupo focal. O grupo focal, ele é objetivo o quê? Através do debate, né, e do diálogo entre os integrantes do grupo, né, a interação dos participantes, chegar a essas informações que são interessantes, que são necessárias para o entendimento de uma determinada situação. No caso específico da classificação do nosso, ele é denominado autorreferente, porque o autorreferente, ele busca novas áreas, o conhecimento em novas áreas que não são tão estudadas ainda, certo? No nosso grupo focal, vão ser 6 encontros, né, e os participantes serão 8 jogadores do segundo ano da categoria sub-20, de um dos 4 clubes de maior investimento no município do Rio de Janeiro. Eles vão ser pré-selecionados através de uma entrevista semi-estruturada que tem por objetivo, primeiro, identificar aqueles que têm interesse em participar da pesquisa e, no segundo momento, um perfil mais adequado para contribuir de forma positiva para a investigação. Relacionado agora sobre cada um dos encontros, a gente começa lá no início. Por que o futebol? Nesse momento eles vão discutir sobre se tiveram oportunidade de participar de outras práticas desportivas, onde, quando, né? Aqui
a gente espera que possam emergir aspectos relacionados com a adoção de políticas públicas para o desenvolvimento, principalmente do desporto escolar. Por quê? Talvez, se tivesse oportunidade de outras práticas desportivas, talvez ele não tivesse seguido necessariamente o caminho do futebol. Aí vai entrar também a questão da aptidão e do dom. Não necessariamente porque você quer, você tem o dom para aquilo, mas, por outro lado, você poderia ter o dom para uma outra atividade esportiva, né? Se houve objeção ou apoio familiar, ou se as duas situações, às vezes, é uma modificação gradativa, né? Desse aspecto aí. Aí, 2 pontos importantes devem emergir. A possibilidade, né, a perspectiva de ascensão social por meio da prática do futebol, né? E a importância da educação. São 2 temas que tendem a aparecer aí e vão ser discutidos por eles. Quando a gente fala sobre mudança de localidade, a gente está falando sobre o processo migratório propriamente dito. A oportunidade, quando ela surgiu, para que ele mudasse de localidade, né? Se foi bem aceita, se foi difícil. Nessa aqui pode aparecer a questão do relacionamento com agentes, empresários, olheiros, dirigentes de clubes, né? Enquanto 4, expectativa e realidade. Aí tem a ver com as dificuldades ou de adaptação ou até as facilidades. Nesse ponto aqui eles vão falar sobre mudanças de hábitos, rotina, o dia a dia fora do futebol, que principalmente para um jogador migrante é diferente daquele garoto que mora na localidade, treina e vai para casa para o convívio familiar. No caso do jogador migrante, ele tem que preencher o dia dele. Então, isso aí seriam alternativas importantes. Seriam observações importantes. E aí, nesse caso aí, tem a ver com o trabalho multidisciplinar das equipes de clubes. As informações obtidas aí podem ajudar, principalmente no trabalho de assistentes sociais e psicólogos que atuam nas categorias de base. 5, mental e emocional tem a ver com as estratégias adotadas por eles, conscientes ou não, para lidar com sentimentos tais quais a distância de casa, a saudade, as pressões, a cobrança, né? O mundo competitivo do futebol, que existe a competição interna, não é só a competição contra o adversário, existe a competição interna e da forma como eles lidam com isso. Serve também para integrantes de comissão técnica. As informações obtidas podem vir auxiliar no trabalho dos integrantes da comissão técnica. No encontro 6, vem a pergunta, e se não der certo? Quais seriam as alternativas caso aquilo que foi planejado lá no início da trajetória não aconteça? Aceitaria atuar em patamares inferiores àquele inicialmente almejado? Porque lá no início pode ser o quê? Jogar no grande clube da Europa. E o máximo que ele conseguir pode ser disputar a 3ª divisão do Campeonato Carioca. Então, de que forma eles enxergam isso? E aí, na parte final, a reflexão que eu gostaria de propor a vocês, gostaria que vocês lembrassem lá daquele gráfico relacionado com o salário dos jogadores, né? E depois desse breve contato que vocês tiveram com todos os fatores que estão envolvidos no processo, incluindo aí as frustrações, as dificuldades, as necessidades, as coisas das quais eles têm que abrir mão numa época muito difícil da vida, da formação do ser humano, que é a pré-adolescência e a adolescência, eu tenho uma pergunta, um questionamento para vocês. Vale a pena? Eu acho que isso aí dá um excelente questionamento para uma pesquisa futura. Gostaria de agradecer a vocês pela atenção. Muito obrigado.